Será que dá para mudar o jeito de uma pessoa pensar? Será que dá para mudar a cabeça dela? Dá para mudar os padrões de pensamento? Vira e mexe a gente ouve uma pessoa falando para outra, né? Ei, você precisa mudar a sua cabeça. Ei, não pensa nisso. E, né, haja conselho mais inútil de falar para a pessoa, não pense nisso. Pare de se preocupar com isso, como se o simples conselho, que é até bem bacana, né? Se a gente conseguisse falar, ah, legal, poxa, ainda bem que você falou que eu preciso de parar de me preocupar com isso. Agora eu não me preocupo mais, agora mudei minha... Não é assim, né? Se fosse assim tão fácil, seria assim bem bacana. O psicólogo não teria trabalho, mas a gente ia fazer outras coisas na vida. Mudar padrão de pensamento é possível sim, existe aí todo um trabalho, toda uma técnica para a gente fazer isso e para a gente chegar lá vou falar um pouquinho sobre isso hoje, né? O que é um padrão de pensamento? É um hábito mental, né? Algumas vezes tem alguns vieses, algumas vezes é um hábito que prejudica, algumas vezes não, é só um jeitão mesmo da pessoa. Por que eu falo isso? Porque as pessoas costumam meio que confundir, né, o padrão de pensamento com pensamento negativo e pensamento disfuncional, que por incrível que pareça não é a mesma coisa. Pensamento negativo não é a mesma coisa que pensamento disfuncional. No senso comum, né, nas mídias, a gente ouve falar muito de pensamento negativo porque é uma coisa fácil da gente identificar. O que é pensamento negativo? A pessoa que fala assim, ah, eu sempre erro, ah, eu não vou conseguir ser aprovado naquela prova, ah, isso aqui não vai dar certo. É o pensamento negativo, derrotista, que é motivo para mais um vídeo só sobre ele. Mas tem também o pensamento disfuncional. Por exemplo, uma pessoa que está dirigindo na rua, de repente tem um pedestre que atravessa, né, de repente na frente do carro. Essa pessoa buzina, grita, ela faz tudo isso. Por quê? Qual o pensamento que tem por trás disso? Que ela precisa educar aquele pedestre, ela precisa informar através das suas ações, buzinadas, gritos e tudo mais, de que ele não pode fazer isso, aquilo é um risco para ele. Ok, né, que esse pedestre precisa de ser orientado, ele até tem razão. Só que esse pensamento automático dele não é um pensamento negativo, tem até uma boa intenção aí por trás, né? Mas é um pensamento disfuncional, porque não funciona você sair buzinando, gritando com as pessoas, você vai criar raiva nas pessoas e não consciência, possivelmente, né? Imagino eu que uma boa parte das pessoas vai ficar bronqueada de levar uma buzinada, levar uns gritos. É um pouco mais difícil de você colocar consciência na cabeça dela dessa forma, mas por isso que é um pensamento disfuncional, né? E o que é bem interessante a gente perceber, que pensamento está sempre acompanhado de, ou muitas vezes, a maior parte das vezes, de um comportamento e de um sentimento, de uma emoção. E agora mais um exemplo para vocês verem que é muito diferente de pensamento positivo, pensamento negativo, de padrão de pensamento, né? Por exemplo, um rapaz que chega numa festa e sai paquerando todas as meninas, né? Todo aquele vê que ele encontra, ele vai lá, joga a lábia dele. Por que ele faz isso? Esse comportamento dele tem por trás um pensamento. Se você parar e perguntar, ei rapaz, o que você está pensando? É capaz de falar, não, tô pensando nada, tô só aqui, né, conversando com as moças. É possível que ele não, por que ele responde isso? Porque ele não identifica, é possível que ele não identifique que pensamento que está por trás desse comportamento dele. Mas tem um pensamento de que eu sou uma pessoa super simpática, super bacana, todas as moças estão acessíveis a mim, todas, né, me consideram uma pessoa excelente, aí pronta para conversar comigo, e tem um sentimento, né, que acompanha esse comportamento e esse pensamento. Normalmente é um sentimento, um leve, um sentimento de expansão, uma pessoa, né, mais extrovertida. E dentro dessa mesma linha de pensamento é possível a gente encontrar uma outra pessoa que chega numa festa e não conversa com ninguém, fica lá quietinho no canto dela. Por quê? Se alguém também chegar e perguntar, o que você está pensando? Eu falo, nada, tô só aqui no meu canto, me deixa quieto. Né? Por que ele não identifica o pensamento? Porque a gente não vai lá dentro, né, cutucar, tá sempre lá, pera lá, deixa eu ver o que tem. É uma coisa mais complicada de fazer, às vezes complicada de fazer sozinho. Às vezes um olhar de fora treinado te ajuda
destrinchar e tirar o que tem lá dentro. Mas é possível que o pensamento automático dessa pessoa seja, não, eu não sou uma pessoa tão simpática assim, eu não sou uma pessoa que todo mundo aceita com facilidade, vou ser rejeitado, vou levar uns fora, então é melhor eu ficar quieto aqui no meu canto. E o sentimento em consequência disso tudo pode ser um sentimento mais, talvez mais depressivo, talvez uma autoestima mais rebaixada. Então você vê que a mesma linha de pensamento está sendo colocada em prática aí na mesma festa por pessoas diferentes. E qual que é certo? Qual que é verdadeiro? Eu acho que se a gente for analisar direitinho, nenhum dos dois é 100% verdadeiro, né? Mas um está trazendo um sentimento expansivo, bacana para a pessoa, outro está trazendo um sentimento mais introvertido. Para as pessoas que estão à volta, pode ser que o pensamento de um incomode, pode ser que aquele muito expansivo que vai ser, né, avança todas as moças, pode ser um incômodo, e aquele que fica muito introvertido pode ser um incômodo para quem está perto também. Pode ser que tenha pessoas que estejam ali morrendo de vontade de bater papo, trocar ideia, mas não, porque a pessoa está ali travada junto com os pensamentos dela de que ninguém vai aceitá-la, ela não é tão bem recebida assim. Tudo isso tem a ver com pensamento automático. O que é pensamento automático? Estou no mesmo assunto ainda, padrão de pensamento, né, hábito mental, pensamento disfuncional e pensamento automático. Pensamento automático é tudo aquilo que a gente faz sem elaborar, sem passar aqui, perguntar para dentro da gente mesmo o que a gente está pensando. Um exemplo bem bacana são os atos automáticos mesmo. Você vai sair de casa, o que você faz? Passa um pente no cabelo, pega teu casaco, tua blusa, pega a chave, tranca a porta e sai. Se alguém parar e perguntar para você, você trancou a porta? Você desligou o gás? Você vai parar e pensar, será que? Por que você vai me perguntar isso? Agora eu fiquei na dúvida. Porque a gente faz de uma forma automática. Mas teve um pensamento por trás disso? Teve. Um pensamento que está ali tão né, dentro que não aparece. Mas ele teve que existir para a pessoa fazer tudo isso. Mas se ela parar para pensar, agora eu vou pegar meu casaco, agora eu tenho que pegar a chave, ela vai levar muito tempo fazendo tudo isso. É possível, imagino eu, que alguns quadros senis, que com o avanço da idade, a pessoa passa a ter aquela lentidão, aquele modo mais sereno de falar, onde ela é mais pausada, que dá toda a impressão de que ela está pensando muito no que ela está falando, de que é uma pessoa muito conscienciosa, mas na verdade é uma pessoa que está perdendo automatismo, né? Ela está perdendo essa dinâmica de fazer as coisas, de fazer 2, 3 coisas, de estar falando aqui com você já prestando atenção em outra coisa. Então o automatismo é bom, em boa parte das vezes. Só é ruim quando esse automatismo está causando prejuízo, quando são pensamentos que estão causando sentimentos muito derrotistas, que estão causando comportamentos, ações, atitudes, né, que estão prejudicando ou a própria pessoa ou quem está perto dela, né? E a gente vê muito automatismo em várias situações. Vou dar até um exemplo meu. Uma estudante, há uns dias atrás, ela me pediu uma ajuda num trabalho, pediu que um psicólogo ajudasse no trabalho de escola. Eu falei que eu ia ver, isso foi pelo WhatsApp. Eu ia ver uma possibilidade para ela. E é uma coisa bastante complicada, as agendas aqui são meio lotadas. Mas, enfim, como demorou um pouquinho, ela mandou uma outra mensagem. E aí, vai rolar? Na hora que eu li aquele, e aí vai rolar? Primeiro momento eu falei, não, pera lá, não é pra isso, né? Ela tá me pedindo um favor, isso lá é jeito de me perguntar, de me cobrar. Aí eu parei e pensei, não, pera lá, vamos sair do automatismo. Pode ser que essa moça esteja falando do jeito normal, coloquial dela, é só uma pergunta, e aí, vai rolar, vai sair, eu queria que saísse. Pode ser que tenha essa intenção, esse sentimento do lado dela, mas o pensamento automático da gente não costuma parar e fazer essa segunda análise se a gente não se treinar para isso, se a gente não se comprometer a fazer isso. Esse é o trabalho do psicólogo, quando você vai numa psicoterapia, quando você coloca e ele percebe que tem pensamentos automáticos que estão ali te atrapalhando, estão limitando a sua vida. Ele
te convida a fazer essa reflexão, né? Através de perguntas, através das técnicas dele. Se for um psicólogo da cognitiva comportamental, é possível que ele te dê uma tarefa para você fazer durante a semana, de você escrever algumas coisas, que é para a coisa ficar ali mais trabalhadinha. Então, a importância da gente identificar padrões de pensamento e mudar padrões de pensamento são os resultados nos sentimentos e nos comportamentos, nas coisas que a gente faz. Bacana? Obrigada por me ouvir. Precisando de um profissional aí na tua ajuda, pode contar com a gente. Obrigada!